Bom, hoje iremos falar de uma doença muito importante, né? E realmente das mais importantes doenças por patógenos, né, infecciosas de cães, das mais importantes e das mais frequentes também, que é, como combinado, né, a parvovirose canina. Hoje a gente vai reservar essa aula para essa doença aqui. Eu já perdi a esperança de falar de mais de uma doença por aula, não vou ficar me enganando, já estamos na nona aula, né? Não preciso ficar me enganando, não preciso fazer papel de trouxa igual a Carla Dias, né? Tá no 60 dias de programa e não entendeu que o cara não quer nada com ela, né? Eu sou do mesmo jeito, já está no décimo, já está na nona aula, não é possível que eu vou ficar me enganando achando que vou falar de parvovirose e sinomose na mesma aula, não vou. Não vou. Então, já assumi isso. Mas tá bom. Tá bom. A gente fala de parvo hoje, falamos de sino na próxima. E aí, num momento aí extra, falamos de, sei, de FIV-FeLV, leishmania, não sei. Vamos ver. Esporotricose. Eu vou pensar. Beleza? Então vamos lá. A aula de hoje é sobre parvovirose canina. O roteiro é o mesmo. Não, vamos, estou programando aí algo extra aí para nós na quinta que vem, inclusive com um convidado, mas é surpresa, só quem estiver aqui vai saber. Então, o roteiro é o mesmo, né? O nosso roteiro que a gente tem seguido aí, etiologia, sinais clínicos e lesões, diagnóstico, tratamento, profilaxia e controle. Se durante, né, o nosso encontro ficar alguma dúvida, ficar algum espaço não preenchido, ficar uma curiosidade aí que passou em branco, vocês me perguntem que eu tenho o maior prazer em responder. Beleza? Começando então pela etiologia, começando pelo nosso patógeno, obviamente uma doença viral, né, um parvovírus, e como características, né, primeira taxonomia dele, né, da família Parvoviridae, subfamília Parvovirina e gênero Parvovírus. E aí a espécie, o nome da espécie é simplesmente vírus da parvovirose canina. Dentro dessa espécie a gente tem 3 subtipos, né, que é o CPV2A. CPV quer dizer o quê? Vírus da parvovirose canina, né? Só que em inglês. Então, CPV2A, CPV2B, CPV2C e todos os 3 nós temos descritos aqui no Brasil, certo? É uma família bem interessante, né? Bem interessante mesmo, e o vírus da parvovirose canina, ele é originado do vírus da parvovirose felina, que também causa uma doença muito importante. Isso, tá no live. Mas eu envio aqui também depois. No final da aula eu envio aqui. Então, é um vírus que se originou do vírus da panleucopenia felina, que também é uma doença das mais importantes para os felinos, né? É um vírus que surgiu, né, aparentemente do vírus do parvovírus felino, e é uma das doenças atualmente, né, ainda é uma das doenças mais importantes da espécie. Quais são as características desse vírus? Características básicas, além da taxonomia deles, né? Citei algumas aqui, muito importantes. Então, aqui tem aquela ficha geral, né, dos vírus, aquele crachá, aquelas informações gerais. É um vírus com capsídeo icosaédrico. Essa imagem que eu vou até trocar, ela não é a melhor, né, para a gente conseguir identificar essas coisas, mas é um vírus de capsídeo icosaédrico. DNA linear de fita simples, um DNA minúsculo, muito pequenininho mesmo. É um vírus não envelopado. Além disso, vamos por partes, né? Esse DNA dele é tão minúsculo, ele tem apenas 4 genes. 4 genes, beleza, obrigado, Gisele.
Ele tem apenas 4 genes. Então, vocês verem o tanto que é simples esse vírus, e realmente ele é muito simples. Além dele ser simples, porque o material genético dele é simples, ele é simples porque ele é muito pequeno. Então, parvos quer dizer pequeno. Parvovírus, um vírus bem pequenininho, bem simples mesmo. Ele tem basicamente ali, formado basicamente por algumas poucas proteínas e o seu material genético. Ok? Faz dele um vírus realmente muito simples. Ele é um vírus não envelopado. E aí eu vou perguntar por uma das últimas vezes qual a consequência desse vírus ser não envelopado ou não ter um envelope? A consequência prática disso para nós. Pouco resistente. Extremamente resistente no ambiente. Extremamente resistente. O fato dele ser não envelopado e o fato dele ser muito simples, pequeno, compacto, proteico, né, faz dele um vírus extremamente resistente no ambiente. E realmente ele é resistente a faixas grandes de pH, então pH entre 3 e 9 ele é resistente, o que é muito incomum, mesmo para outros vírus que não têm envelope também. Resiste razoavelmente bem a certas temperaturas, resiste no ambiente aí por 1 ano ou mais. Tá? Então, por isso que é muitas vezes frequente a gente ver relatos de pessoas que frequentemente perdem, né, animais nos seus lares, nos seus canis, no seu sítio, porque como o vírus permanece tanto tempo viável, né, em condições ideais no ambiente, à medida que os animais vão nascendo, ou os animais vão sendo adquiridos, o vírus se encontra lá, eles têm contato. Uma vez sem imunidade, ou com imunidade completa, eles acabam adoecendo. Ok? Então, um vírus extremamente resistente no ambiente, dos mais resistentes. Então, deve estar no pódio aí, talvez, dos 3 vírus mais resistentes no ambiente e, como consequência, também resistente aos desinfetantes comuns. Então, água com sabão vai funcionar de forma alguma. Um alquim 70 vai funcionar de forma alguma. Um quaternáriozinho de amônio vai funcionar de forma alguma. O que vai funcionar é formol, é glutaraldeído, é hipoclorito de sódio, concentração alta, carbonato de sódio, de cálcio, hidróxido de sódio, né? A cal, os ácidos, né? Bem fortes, ácidos, bem fortes mesmo também. Então, e além disso, um tempo de contato, né, desses desinfetantes com o ambiente tem que ser prolongado de no mínimo, se a concentração for alta, né, de no mínimo aí uns 10 minutos, se possível mais. Então, assim, é muito. Herbalvet, o que é isso? Ah, vocês que estão envelopados? Não, não envelopado. O que é Herbalvet? Não conheço. Produto de limpeza também, que nós usamos para tudo. Ah, É. Vou ver qual que é Depois você olha, é um a vidrinho verde composição. que usa muito na clínica. Eu acho que não dá, depois você me É amônio conta. quaternário? Aí dá uma pegada, viu? Porque não é bom contra ele, não. Se for só amônio quaternário, Uhum. dá uma pegada. Mas, enfim, então, o vírus dos mais resistentes. Outro detalhe assim, que eu gosto de falar aqui nas características dele, é claro que não está nessas características básicas, mas já avançando um pouquinho, os parvovírus, eles são vírus que são muito dependentes de células em fase S do ciclo celular. O que quer dizer isso? Células se dividindo, tá? Células em divisão, em mitose. E aí, como consequência disso, já que ele gosta dessas células que estão se dividindo, ele vai ter predileção, ele vai ter um tropismo muito grande por tecidos e órgãos onde existe intensa multiplicação dessas células, tá? E isso nos dá para a gente entender um pouquinho, né? Nos leva a entender um pouco a patogenia da doença, a patogenia da parvovirose. Se esses vírus gostam tanto de células em fase S do ciclo celular, ou seja, em mitose e como consequência de tecidos, órgãos que sofrem, né,
multiplicação intensa, que suas células se multiplicam de forma acelerada, explica por que eles têm predileção por medula óssea vermelha, por tecidos linfóides de forma geral, linfonodos, por exemplo. Também, né, para completar aí o pódio, as criptas dos intestinos delgados, ou do intestino delgado. Ok? Beleza? Esses são 3 locais em que a multiplicação celular é muito intensa. E por isso que o vírus da parvovirose vai ter tropismo por esses locais. Ah, vai ser os únicos locais que ele pode infectar? Não. Ele pode infectar também outros tecidos e outros órgãos, tá? Mas realmente ele tem uma predileção, um tropismo muito grande por esses 3 locais. Criptas do intestino delgado, medula óssea e demais tecidos linfóides, com destaque para os linfonodos. Beleza? Conseguem compreender por que eles vão ter predileção por esses tecidos? Porque são tecidos com altas taxas de multiplicação, altas taxas de mitose. Qual a temperatura de resistência? Não sei te falar muito bem, sabe? Eu já li um trabalho que eles resistem aí, se não me engano, 30 ou 60 minutos a temperatura de 56 graus, o que é bastante coisa se a gente for comparar com outros vírus. Mas esse dado, ele não tem muita relevância prática para nós, né? Já que a gente não vai ficar jogando água quente, né? Água fervendo, ou enfim, no ambiente. A gente pode ferver os objetos. E a fervura de objetos, né? Utensílios, quando possível, ela vai eliminar esse vírus com certa facilidade. Mas não é uma coisa que vai fazer parte da rotina. O que vai fazer parte da nossa rotina mesmo é a limpeza, né? E seguida da desinfecção. Beleza? Alguma dúvida aqui em relação a isso? Ou não? Professor, Pois não. boa tarde. Boa O tarde. vírus ele é resistente à vassoura de fogo, no caso? Perdão? O Resistente a? vírus à vassoura de fogo. Ah, não. Não. A gente vai destruir ele, porque a vassoura de fogo ali, dependendo de como é utilizada, né? Ela vai matar tudo, né? Ela vai matar tudo. Que ali vai atingir temperaturas de, às vezes, centenas de graus. Mas também você percebe que não é uma coisa muito prática na rotina hospitalar de pequenos animais. Ela pode ser prática em algumas gaiolas, em alguns locais, né? Mas não é um procedimento que a gente vai fazer, por exemplo, nas internações, em consultórios, em dormitórios, né? Por conta do tipo de material que está presente ali. Em gaiolas, utensílios, equipamentos de metal, né? Por exemplo, as gaiolas, tudo bem, mas não é uma coisa que é muito feita, não. Eu nunca vi a gente utilizar vassoura de fogo em ambientes de clínicas, em ambientes hospitalares de pequenos animais. Vejo utilizar mais, né, na avicultura, suinocultura, cunicultura, né? Produção de coelhos, enfim. Mas, com certeza, iria sim. Ok? Ok, obrigado. Beleza. Bom, sabendo isso, pessoal, eu falei aqui para vocês, ó, coloquei aqui 3 locais por onde ele tem predileção, né? Ele tem tropismo intenso, que é criptas do intestino delgado, medula óssea e tecidos linfóides, né? Ou demais tecidos linfóides. Sabendo disso, o que a gente espera de sinal clínico, que é o próximo, né? O que a gente espera de sinal clínico, sinais clínicos, né, e lesões em um animal que desenvolve a doença parvovirose canina? Baseado nesse Citopenia, conhecimento. Boa. Diarreia, vômito, Vômito, diarreia. desidratação intensa. Desidratação. Então, beleza. Então, se ele se multiplica nas criptas intestinais, e as criptas intestinais, deixa eu ver aqui mais resposta aqui no chat. Vômito, diarreia. Isso, diarreia.
Então, se ele multiplica, se ele se replica nas criptas intestinais e destrói aquelas células das criptas intestinais, beleza, isso mesmo. Isso vai causar o quê? Destruição da mucosa intestinal, né? E a destruição da mucosa intestinal vai ter como consequência isso aí que vocês falaram, né? Sinais ligados ao sistema digestório. Vômito, diarreia, às vezes presença, muitas vezes, né? Presença de sangue nas fezes. O que mais que vocês falaram? Desidratação, é isso? Às vezes o emagrecimento, dentre outros sinais ligados ao sistema digestório. Falta de apetite, né? A hiporexia ou anorexia também é bastante frequente. E a primeira pessoa que falou aí, ela falou uma palavra muito interessante, queria que repetisse aí, se puder. Pancitopenia. Pancitopenia. Não chega, às vezes, a ser uma pancitopenia, mas há realmente é muito frequente que haja, principalmente nos momentos agudos da doença, durante o curso clínico, antes daquela fase de recuperação do animal, linfadenite não, que haja uma leucopenia intensa. Uma leucopenia intensa. Eu não vou falar que é uma pancitopenia, né? Porque nem todos os componentes muitas vezes estarão reduzidos, mas é algo próximo disso. Então, a gente tende a ter uma redução muito grande do número de linfócitos, uma redução também grande do número de neutrófilos, ou seja, linfopenia, neutropenia, resultando em leucopenia. Tá? E aí, qual que é a consequência disso? Da gente ter uma queda tão grande, às vezes muito grande, dessas células de defesa do corpo desse animal. Qual vai ser a consequência disso para o animal? O que vai desenvolver em relação a isso? Anemia também, né? Oportunidade para a doença oportunista, até mesmo a enterobactérias, já que está destruindo intensamente o epitélio intestinal? Sim, ele vai ter uma maior predisposição. Mas antes disso, por que ele vai ter essa maior predisposição? Porque ele vai se tornar Deprimido. suprimido, né? O imunodeprimido. Então, é muito frequente que na parvovirose, além de todos esses sinais que vocês estão falando aí, né? Que haja imunossupressão. Por quê? Porque o vírus, ele também se multiplica na medula óssea, destrói, né? Células de defesa, e ele se multiplica também em outros órgãos linfóides, que são ricos em células de defesa, principalmente linfócitos, causando também mais destruição dessas células de defesa. Então, a imunossupressão é algo frequente em animais com parvovirose canina, tá? E é algo muito frequente. Como ele vai estar imunossuprimido, né? Como vocês falaram aí, inclusive no chat, a Maria, a Estefânia, a Priscila, aí as infecções secundárias podem acontecer, né? As infecções secundárias podem acontecer. Por quê? Porque o animal está imunossuprimido. E, segundo, eu tenho uma barreira intestinal que foi totalmente rompida ou bem debilitada, ou está bem debilitada, né? E isso abre portas de entrada para aquelas bactérias, às vezes as próprias bactérias comuns, normais, né? As próprias bactérias da microbiota intestinal desse animal ganham acesso aos tecidos adjacentes à circulação sanguínea, e aí eu posso ter quadros mais graves, né? De septicemia, de coagulação intravascular disseminada, de resposta inflamatória sistêmica, inclusive levando aí ao choque septicêmico, choque toxêmico e a morte do animal como consequência disso, tá? Isso tudo, ó, todo esse caminho que a gente fez muito baseado em uma característica da etiologia dessa doença, uma característica básica do vírus, que é o conhecimento, é a característica dele ser extremamente simples e, como consequência, depender muito de células em fase S do seu ciclo, em células em fase de mitose. Ok? Vejam como é interessante quando a gente sabe o todo, né? A gente compreende o vírus, o micro-organismo, a gente está mais próximo de compreender como é que ele causa a doença em si e também os sinais clínicos e as lesões. Então, vocês praticamente aí, ó,
antes de eu colocar o slide, vocês falaram os principais sinais clínicos e lesões, baseado só em um slide, no slide da etiologia e num pouquinho de conversa aqui. Beleza? Mas vamos lá, vamos ver quais são... Professor, Pois não. a infecção pode atingir a medula óssea e provocar paralisia? Não, você está confundindo medula óssea com medula Medula, espinhal. desculpa. Entendeu? Medula... Compreendeu? Na medula óssea. Não, eu quero saber se ele pode atingir o sistema nervoso periférico e acabar provocando paralisia. Não, não. O animal ele pode ter, em fases finais, alguma alteração do sistema nervoso, uma prostração mais intensa, estupor, né, que já estupor ou coma já são quadros de consciência, inexistência, né, de não consciência desse animal, mas não de causa direta, mas de causas secundárias, principalmente porque o animal pode entrar em choque, vai faltar oxigenação nesses tecidos, inclusive no sistema nervoso central, e aí ele vai ter alguns sinais neurológicos mais na porção, mais na fase terminal da doença, não diretamente, já que esse vírus ele não tem tropismo pelas células do sistema nervoso, ok? O que é diferente do vírus da sinomose, né, que a gente vai ver na próxima aula. Bom, na parvovirose canina, a gente tem algumas formas clínicas. A principal, e a que a gente vai focar aqui, porque é a mais comum, a frequente é a que a gente espera, é a gastroenterite hemorrágica. Então, a principal manifestação clínica da parvovirose é a gastroenterite hemorrágica, tá? E o nome já diz muita coisa do que vai acontecer e vocês já me disseram, escreveram aí no chat muita coisa também. É a manifestação mais comum, normalmente ela é aguda, ou seja, ela é rápida, se desenvolve rápido, né, naquele animal e tem um curso rápido também, que vai variar de alguns dias a poucas semanas. Geralmente acomete cães jovens, né, filhotes, menos de 1 ano, menos de 6 meses mais ainda, o que não quer dizer que cães adultos não possam desenvolver, tá? Mas acomete mais esses cães jovens, filhotes, não vacinados ou com protocolos vacinais incorretos. Mais tarde a gente fala o que seria um protocolo vacinal correto. Isso acontece porque o sistema imune dele não está bem desenvolvido? Tem alguma razão? Sim, principalmente a relação, né, a imunidade desse animal, né, a falta de imunidade ou a imunidade ainda não completa que esse animal tem, né. Enquanto, se ele for bem colostrado, enquanto os anticorpos colostrais estiverem com títulos adequados, isso vai evitar que esses animais se infectem e desenvolvam a doença. Na medida que isso cai e esse animal não for vacinado, não gerar sua própria resposta imune, ele se torna mais susceptível. Então, realmente tem uma ligação direta, né, positiva com a imunidade desses animais. Queda da imunidade passiva também contribui, né? Sim. A partir de 6 meses. Não, ela acontece antes, tá? Ela acontece antes. Normalmente ela acontece antes para a grande maioria dos animais. Bem antes. Alguns meses antes disso aí. Mas tem relação, realmente tem relação com a queda de imunidade passiva ou com a ausência, né, dessa imunidade passiva, em alguns casos, em algumas situações. Sinais iniciais bastante frequentes, febre, né, quando o vírus atinge a corrente sanguínea, pouco tempo após a infecção, ele acaba causando viremia, né? Então, a viremia, vírus na corrente sanguínea, frequentemente tem como consequência a febre, e as consequências da febre, né? Que é a prostração, a anorexia, o animal para de comer. Vômitos são frequentes nessa fase inicial, nas primeiras horas, primeiros dias. Cialorreia, dor abdominal, cialorreia pela náusea, né? Não porque está acumulando ou produzindo mais, ou acumulando saliva ali, pela náusea, né? Quando a gente fica, sabe quando a gente fica enjoado, que a boca começa a salivar? É basicamente dessa forma. Dor abdominal também é frequente,
Tá? É uma dor abdominal absurda? Não, a gente entende aí pelos trabalhos que eu já li, é uma dor que varia de leve a moderada, ok? Uma dor que varia de leve a moderada. Cerca de algumas horas, 1, 2 dias depois desses sinais iniciais, é comum que ocorra a diarreia, beleza? E a diarreia realmente é frequentemente hemorrágica. O que quer dizer ser frequentemente hemorrágica? Quer dizer que muitas vezes, até na maioria das vezes, será hemorrágica, mas não quer dizer que se não for hemorrágica, a gente pode descartar, porque existem outras formas de diarreia que também podem ser causadas pelo parvovírus. Então, não é nas 100% das vezes que a diarreia será hemorrágica, né? Então, o animal está com diarreia. Diarreia tem sangue? Não. Então vou descartar parvovirose. Não é verdade. Está errado. Está errado. Realmente, frequentemente é hemorrágica, mas nem sempre. De pastosa a aquosa, então vai depender do estágio, né? Normalmente ela começa como uma diarreia mais pastosa, evolui para aquosa, a ponto da gente achar que ali só tem sangue praticamente, né? Às vezes. Com um odor característico, um odor fétido característico, quem já sentiu esse cheiro sabe do que eu estou falando, né? Eu não consigo passar muito disso, né? A gente tem que sentir para saber, mas é um odor fético característico. Por quê? Porque a destruição, ali tem sangue, tem destruição da mucosa, né? Tem necrose da mucosa intestinal, tem multiplicação bacteriana junto, então é um odor que chama a atenção grande parte das vezes. Leucopenia, por conta, né, da destruição de células do sistema imune, e as infecções bacterianas secundárias começam a acontecer e realmente são bem comuns, né? Ô, professor, Pois não. eu sempre confundo. É quando a pessoa diz assim, diarreia hemorrágica, aí tem aqueles dois tipos. Tem um que é o sangue digerido, né? Acho que é meleno o nome. E Uhum. tem aquela que é de porção final, que é bem vermelho. Eu vou enxergar o Hematopoiesia. quê nesse caso? Sim, depende, você vai variar de um sangue, ele vai tender a um sangue mais avermelhado, tá? Então, a melena, a gente imagina que é uma de porções mais craniais, vamos dizer assim, mais anteriores do intestino. Mas pode haver variação da diarreia enegrecida até a diarreia mais avermelhada, ok? Então, no início, a gente espera que seja uma diarreia mas com sangue um pouquinho mais digerido, porque ainda há digestão ali naquele intestino, né? Com o passar do tempo, com a destruição, a gente entende, a gente espera que a diarreia fique cada vez mais, se for hemorrágica, né? Se assemelhe mais àquele sangue mais vivo. A gente vai ver algumas imagens e aí vamos conseguir ver essas duas variações de uma diarreia com um sangue mais escuro e uma diarreia com sangue mais avermelhado, mais vivo. Ok? Obrigado, professor. Nada. Professor, eu já li que a Paula comete animais até no máximo 2 animais pode. Sim, tá correto. Frequência é maior em animais mais jovens, né? Mas ela pode acometer sim animais mais velhos, sem dúvida. Mas o que aconteceu aqui? Calma, né, gente? Achado de necrópsia, o animal nem morreu ainda, né? Vamos chegar lá. Beleza. Esse quadro que a gente está vendo, frequentemente ele evolui para desidratação. Por que desidratação? Bom, o animal está prostrado, provavelmente está ingerindo menos líquido, tendo menos interesse por tanto alimentos. O próprio fato dele ingerir menos alimentos já causa, ele já está ingerindo menos água. Ele vai ingerir diretamente, ele vai ingerir menos água. Vai estar mais prostrado. Vai perder fluidos nos vômitos. Vai perder diarreia. Então, esse animal ele tem uma fonte completa, né, de causas para levar ele à desidratação. E muitos animais morrem por conta disso, né? Dessa desidratação que às vezes é muito aguda. Acontece muito rápido, principalmente em filhotes, que são animais mais suscetíveis à desidratação e às suas consequências. A anemia também pode acontecer, né, à medida que a doença vai evoluindo, se eu tenho um sangramento intenso. Hipovolemia também, se eu tenho uma perda de sangue muito intensa,
Eu tenho uma perda de proteínas nas fezes muito intensa também. Eu tenho uma ingestão menor de proteínas. Então, eu terei uma hipovolemia frequentemente. O que é hipovolemia? Um menor volume sanguíneo, um menor volume de sangue nesse animal. Intussuscepção pode acontecer também porque a motilidade do trato intestinal desse animal está comprometida. E algumas consequências dessa motilidade comprometida, alterada por toda essa doença, é o ilho paralítico, que é a paralisação, né? Como o próprio nome já diz, o ilho, que é aquela porção do intestino delgado, ou do intestino delgado em si, ele paralisa. E como consequência, outra consequência também, eu posso ter intussuscepção, que é basicamente uma alça intestinal engolindo outra parte dela, fazendo isso aqui, ó. Tá? Imagina que isso aqui é a alça intestinal, isso aqui é o intestino. Eu vou ter uma parte da alça intestinal entrando dentro da outra parte, ok? Como se a gente tivesse... Já viu aqueles copinhos assim que a gente joga para cima, a gente abre assim, depois fecha ele fica desse tamanhozinho? Que uma parte do copinho entra dentro da outra? É basicamente isso. Se vocês não entenderem, eu tenho uma imagem aqui oculta, eu mostro para vocês. Então, uma alça intestinal entra dentro da outra e isso é péssimo para a vascularização dessas alças, podendo levar a problemas maiores. Bom, o animal tem desidratação, ele pode ter anemia, pode ter hipovolemia, tem vários problemas, né? O choque circulatório é algo que frequentemente acontece com esse animal. O que vai ser o choque circulatório? Vai começar, por conta dessa anemia, dessa hipovolemia, dessa desidratação, vai começar a faltar oxigênio, oxigenação dos tecidos. Né? Vai começar a acontecer hipóxia tecidual. E essa hipóxia em tecidos, em órgãos essenciais, vai levar esse animal ao choque, à falência múltipla de órgãos, ao choque. E esse animal pode vir a óbito por conta, principalmente, do choque e suas consequências. Ok? Beleza? Todo mundo compreendeu aqui ou não? Ficou alguma dúvida? Eu acho que eu vou mostrar aqui o que é. Desculpa, eu fiquei um pouquinho por fora, eu não entendi direito como é que leva aquela palavra que eu não entendi, de a alça meio que se juntar, fazer aquele túnel. Vou mostrar Foi o que eu aqui. entendi. É que eu não entendi como é que chega a isso. Isso aqui é uma intussuscepção. A intussuscepção acontece em quadros, né, principalmente de hipermotilidade intestinal. E aí, tá vendo aqui que tem uma alça avançando, uma parte da alça intestinal avançando por cima da outra? Nessa região aqui? Sim, isso acontece por conta, então, a pessoa falou hipermotilidade, é isso? Normalmente por conta de uma hipermotilidade intestinal. Sim. Entendi. E aí, ó, essa alça que está aqui embaixo, muitas vezes ela se torna estrangulada, essa parte aqui de baixo. Essa porção aqui de baixo, ela se torna estrangulada. Essa porção aqui de baixo, ela se torna estrangulada pela que está envolvendo ela, dificultando a vascularização, né, causando hipóxia, causando morte dessa parte, causando necrose dessa parte, dessa alça intestinal. E isso é terrível, né? Porque a gente sabe que essa alça intestinal necrosada, ela perde sua barreira, é suscetível à multiplicação bacteriana, invasão por bactérias, e aí a gente vai tendo outras consequências. Então, isso aqui é uma das consequências que podem acontecer Isso parvovirose canina. tem alguma coisa a ver com aquele negócio que eles falam de abdômen agudo? O animal fica com um edema muito grande, sente muita dor, não deixa nem tocar, não tem nada a ver, né? Isso aqui, não, isso pode causar dor. A parvovirose em si, essas lesões intestinais que a gente está vendo na parvovirose, elas vão invariavelmente causar dor abdominal, né?
desses animais. A gente vai ver imagens, eu vou mostrar algumas imagens de necrópsia já, que vocês vão ver claramente a fonte dessa dor. As alças intestinais de alguns animais vão estar totalmente comprometidas, né? Totalmente comprometidas com sinais inflamatórios, destruição, necrose, né? E qual que é um dos sinais clássicos da inflamação? É a dor, né? É a dor. Então, a dor de animais com parvovirose, ela vem de várias razões, né? De várias origens, ela vai sempre acontecer. O que eu discordo, né? Algumas pessoas falam, essa dor, comumente, ela não é uma dor intensa, ela é uma dor de leve a moderada. De leve a moderada. Né? Mas a gente sempre vai ter a dor abdominal desses animais, vão sentir dor à palpação, vão reclamar bastante. É frequente também o choro, né? Mostrando já um nível maior de dor, um grau maior de dor ali. Ok? Deixa eu voltar aqui, senão vai aparecer os meus slides ocultos aqui. Refazer aqui. Beleza, deixa eu ver aqui, mano. Como o vírus causa essa hipermotilidade? Processo inflamatório, né? Processo inflamatório. O aumento ali da passagem. A diarreia é uma consequência também dessa hipermotilidade. Né? Então, pode haver essa hipomotilidade. De forma contrária, também pode acontecer em certo momento a hipomotilidade, né? Inclusive levando, por exemplo, ao ilho paralítico. Ok? Vai depender do momento, vai depender do animal, é bastante situacional. Isso aqui, pessoal, esses sinais aqui, eu estou colocando vários e vários sinais. Vários e vários sinais aqui. Quer dizer que sempre vão acontecer todos eles? É óbvio que não, né? Normalmente a gente vai ter uma coleção, dentro desses sinais, a gente vai ter coleções de sinais que determinado animal vai ter ou não. Quando a doença é muito aguda, hiperaguda, a gente espera menos sinais. Quando é um animal menos susceptível, um animal com a imunidade parcial, a gente também espera menos sinais, né? Agora, quando é um animal, um filhote, e a doença persiste aí por mais dias, né? A gente espera um número maior de sinais, mas não é a obrigatoriedade que tenhamos todos esses sinais aqui que a gente está vendo aqui, ok? E não Não, tem uma progressão, né, professor, de começar primeiro com hipermotilidade e terminar com hipo. Isso pode alternar? não, normalmente a gente começa com uma hipermotilidade, tá? Tanto que a gente tem que tomar, inclusive, certo cuidado com medicamentos procinéticos, que geram mais hipermotilidade. Então, frequentemente, ela inicia com hiper, né, e pode progredir para hipomotilidade, em algumas situações. Ok? Então, em algumas situações, a gente pode ter a hipomotilidade, às vezes o ilho paralítico. Mas é bem situacional. Não são, nem a intussuscepção, nem o ilho paralítico são dos sinais mais frequentes. Tá? Os sinais mais frequentes normalmente são esses que eu coloquei em negrito. Choque circulatório seria a mesma coisa que sepse? Não, a sepse pode levar a um tipo de choque que a gente chama de choque sepsêmico, né? Ou choque toxêmico, endotoxêmico. O que é o choque circulatório? O choque circulatório, de forma geral, é quando a gente tem uma má vascularização tecidual, como consequência, má perfusão tecidual, má oxigenação tecidual, né? Hipóxia tecidual. Isso vai causar uma série de consequências em vários órgãos, principalmente no sistema nervoso central, né? Que necessita desse oxigênio, necessita dessa vascularização, o animal entra em choque. A gente fala que o animal choca. Ok? Há uma descompensação, inclusive podendo levar à falência dos órgãos, né? À morte dos órgãos, a parada do funcionamento desses órgãos que leva esse animal à morte. A septicemia
por algumas vias, pode levar ao choque circulatório, sem sombra de dúvidas, mas não é a mesma coisa. Beleza. Bom, e um animal que morreu? Um cão que morreu por conta da parvovirose. Muitas vezes eu vou querer, principalmente os donos de canis, né? Eles gostam muito, né, de fazer necrópsia e estão corretos. Então, principalmente de animais de canis, animais, né, de estabelecimentos comerciais, é muito importante que a gente faça necrópsia desses animais para descobrir o que está acontecendo, né? Ou o que aconteceu. Cães, assim, de tutores, né, que tem uma relação mais próxima, é muito infrequente, muito incomum que os tutores queiram que a gente faça essa necrópsia, né, já que é um animal próximo, né, tratado como da família, enfim. Mas quando a gente tem essa oportunidade de fazer necrópsia em um animal que morreu, suspeito ou confirmado por parvovirose, o que a gente espera encontrar? A gente espera encontrar lesões, principalmente ligadas ao sistema digestório desse animal, trato gastrointestinal, e realmente é onde a gente vai encontrar o maior número de lesões. Então, podemos ter hiperemia, congestão e hemorragia da serosa, que é aquele tecido que reveste externamente as alças intestinais, congestão, hemorragia e atrofia da mucosa intestinal, inclusive com necrose epitelial, que vai ser mais facilmente identificado à microscopia, né, durante a histopatologia. Então, a mucosa é aquela camada que reveste internamente, né, as alças intestinais. Atrofia das placas de Peyer, que são aglomerados, né, de tecido linfóide ao longo da camada submucosa do intestino delgado, presença de pseudomembranas ou placas de fibrina, consequência do processo inflamatório. Então, em alguns animais, a gente vai ter uma quantidade de fibrina muito grande, que inclusive vai dar uma cor mais amarelada àquele conteúdo intestinal, e a própria mucosa intestinal em si, vou mostrar algumas imagens, é muito frequente que a gente encontre, ao corte dessas alças intestinais, conteúdo intestinal hemorrágico, né? Desde um conteúdo hemorrágico mais escuro até mais avermelhado, dependendo da situação, dependendo em que parte das alças intestinais, em que momento da doença, mas também podemos encontrar conteúdo amarronzado ou amarelado. Então, não é 100% das vezes que o conteúdo e a diarreia será hemorrágica, não. Ok? Podemos ter outros tipos de diarreia, outras colorações também. Medula óssea, que também é um local acometido pelo vírus, né? Pode estar liquefeita e hiperêmica, embora seja um pouco difícil, né? Eu, pelo menos, bastante dificuldade em identificar essa hiperemia da medula. Ela pode estar liquefeita, ou seja, ela pode estar com uma consistência mais líquida do que o normal, porque ela também está sendo acometida, também está sendo destruída com processo inflamatório. Enfim, deixa eu ver que pergunta. Professor, mas essa liquefação não pode ser do processo de pós-mortem, não? Pode sim, mas aqui a gente está pensando no caso de não ser, né? No caso de ser uma necrópsia em tempo hábil, né? De um animal sem essas alterações pós-mortem em estágio avançado. Teria como diferenciar, tipo, além do tempo? Não sei, não saberia te responder, não. Além do tempo, né? Não sei, porque nunca tive essa experiência de necropsiar um animal que tinha essa alteração e nunca vi descrito isso em fontes com imagens, né? Sempre vi descrito como texto e nunca necropsiei um animal nessa situação. Tá certo, obrigada. Nada. Eu sempre confundo choque séptico, choque anafilático. O séptico é por causa... o séptico é por conta de, né, agentes infecciosos, né, frequentemente bactérias, e o anafilático, o anafilático tem relação com reações de hipersensibilidade do tipo 1, né, que a gente conhece mais como alergias.
mas ambos são um choque, né? E o que que isso quer dizer? Ambos, de alguma forma, por vias diferentes, de formas diferentes, vão levar à hipóxia tecidual, vão levar a uma má perfusão tecidual, uma hipóxia tecidual, possivelmente a paralisação, né? A falência desses tecidos e desses órgãos, por vias diferentes. Ok? Beleza, então vamos ver algumas imagens. Vamos ver algumas imagens. Então, o que a gente vê aí nesses animais? Que podem ser sinais da parvovirose canina. Primeiro esse animal aqui, olha que ambiente gostoso. É só colocar um carvão aqui embaixo, acender e grelhar ele, né? Olha que internação legal desse animal. Coloca o carvão aqui, acende e grelha ele. Muito legal, né? Internar o animal num grill. Muito bom. Internação nota 10. Deixa o animal no grill. Aproveitar, né? Então que realmente está mostrando aqui uma prostração, né, intensa desse animal aí. Então esse animal tem realmente prostração intensa. E uma coisa aqui que a gente vê, que ele já está com acesso aqui, né? Está com acesso aqui para a fluidoterapia, que é uma das principais condutas de tratamento da parvovirose. Aqui o vômito, né? Ele bravo, que ele está querendo comer o vômito dele, não quer deixar o parceiro comer. Ele vomitou e vai comer o vômito. Então, o vômito também é frequente e tanto a prostração, não intensa assim como a gente está vendo aí na imagem, né? Mas a apatia e o vômito são os sinais precoces da parvovirose e que permanecem, né? Então, aí, diarreia sanguinolenta nesses casos aí, né? Variando de uma diarreia pastosa a uma diarreia mais líquida, variando também de coloração de um avermelhado mais escuro, até enegrecido, a um avermelhado ou um sangue vermelho mais vivo, né? E aí a gente pode observar tanto pelas fezes no ambiente, mas é também muito importante que a gente observe se tem diarreia pela região do períneo anal, pela cauda, pelos membros posteriores, como a gente está vendo aí. Então, aí, um animal aí na internação, olha a cor da diarreia dele. Uma diarreia líquida, bastante avermelhada, né, hemorrágica. Aqui, isso a gente evidencia isso no próprio termômetro, né? Avermelhado aqui na ponta. E esse animal, ele tem... Como é que está a temperatura dele? Está normal? Está abaixo? Está acima? O tratamento é mais forte, né? Mais forte. Está com febre, né? Então, esse animal tem febre, lembrar que a temperatura aí é até por volta de 39,2, né? Então, uma temperatura, uma hipertermia considerável aí. Mas por conta dali, da mucosa estar inflamada e aí hiperemia, né, já é um dos sinais clínicos da inflamação, é um valor confiável? Ah, não, com certeza, com certeza. Né? A gente mede a temperatura retal, né? A maior parte das alterações acontecem no intestino delgado. O intestino delgado está vários bons centímetros longe dali, né? Da temperatura do reto do animal. Ok? Então, ali... Ah, entendi. Obrigado. Entendeu? Então, o acometimento é do intestino delgado. Entre o intestino delgado e o reto do animal, tem todo, né, o intestino grosso, enfim, o próprio reto, e a temperatura que a gente está medindo ali é a temperatura retal. Então, esse animal realmente ele tem febre. E aí as consequências da febre, né? Professor, esse aparelhinho que está em cima, o CPV-AG, ele mede a carga viral? Vou explicar, vou mostrar já ele novamente, tá? Quando a gente falar de diagnóstico, eu vou já... Acho que é logo depois dessa sessão aqui, aí a gente fala sobre ele.
E aí eu explico um pouquinho sobre ele. Vamos ver esse vídeo aqui. Então, primeira coisa, ó, a gente está vendo aí, olha só a diarreia desse animal. Então, uma diarreia já aquosa, né, bem avermelhada, com essas placas aqui que podem ser, não consigo saber direito pelo vídeo, né, não sei se são pseudomembranas, né, de fibrina, resultado do processo inflamatório, possivelmente é. Então, bastante, né? Bastante diarreia, sanguinolenta. Vamos ver mais o que esse animal tem de sinais aí. Então, o que a gente espera nesse animal? Beleza, aqui. O que chama atenção nesse animal aí? Com certeza, né? Pode usar em termômetro de infravermelho? Não. Com certeza a gente tem um cheiro, né? Que raça é esse animal? Que raça é esse animal? Tá apático, né? Alteração da consciência? Não, ele tem alteração do comportamento, com certeza ele tem, né? Mas da consciência não, ele está totalmente consciente aí. Ele é um pitbull filhote, né? Então uniu já duas coisas que predispõem. Pitbull, a raça, então algumas raças de médio e grande porte são predispostas, entre outras o pitbull. É um filhote, é mais acometido, dá para ver pela carinha dele, né? Ele está bem tristinho, né? Esse não é um comportamento de um filhote, sem balançar o rabinho, possivelmente desidratado, né? Olha a carinha de dó dele, olha que trem. Olha que coisa, gente. Isso é o comportamento de um filhote? Não é, né? Olha isso. Então, assim, ele tem alteração de comportamento bem, bem marcante. Esse era um animal com parvovirose. Já recebendo a sua hidratação aqui, não precisou nem colocar o esparadrapo, né? Ele está com um comportamento, está tão apático, tão prostrado, que ele nem vai tirar ali. Um score corporal aí também um pouco abaixo, né, do esperado. Escala de 1 a 9, aí diria que está 3, né? Professor, Oi? esse animal sobreviveu? Hã? Ou você não sabe? Não, Esse animal sobreviveu? Não, esse animal não é caso clínico meu, nem de conhecido Tá. meu, não. Uhum. Beleza. E na necrópsia? Então, o que mais a gente espera que esse animal poder ter? Vômito, desidratação, apatia, né? Prostração, a diarreia. Possivelmente, né? A partir de certo momento, ele também vai ter, ou pode ter anemia, infecções secundárias, tudo aquilo ali. E um animal que morre, né? O que a gente espera observar na necrópsia de um animal que morreu por parvovirose? Principais lesões no trato digestório, alças do intestino delgado. Então, aqui, alças intestinais. O interessante é que a gente tem aqui algumas alças intestinais não acometidas e algumas alças acometidas. Vocês conseguem notar a diferença de tamanho dessas alças intestinais? Olha só, daqui para cá. Então, é frequente o aumento, né, dessas alças intestinais, aumento da espessura da parede. Elas parecem lisas, né? Brilhantes, né? Pode ser consequência, né, do processo inflamatório. Bastante hiperêmica, a gente pode observar também nesse aumento, não tem como a gente ver, né? Mas pode ter também presença de hemorragia, da serose, né? Tudo que a gente está vendo antes de abrir essas alças, né? Então, realmente tem alças aumentadas de tamanho, de volume, consequência do processo inflamatório, também hiperemia, possivelmente hemorragia, de boa parte dessas alças intestinais, né? Aqui do lado direito a mesma coisa, então a gente vai ver mais do mesmo aqui,
Podemos ser também linfonodos acometidos, com hiperemia, hemorragia, linfonodos mesentéricos, né, acometidos, serosa também hiperêmica, possivelmente com área de hemorragia, aumentado de tamanho. Outro animal também, várias porções, né, várias alças intestinais, também com bastante hiperemia, ou até mesmo congestão, hemorragia. Aí essas alças abertas, né, após a necrópsia, então a gente fazendo aquele zigue-zague que a gente faz com as alças intestinais, né, até para conseguir compará-las. E aí a gente vê aqui que a partir de certo momento, aqui está a porção mais cranial, em cima está a porção mais cranial das alças. Jejum no ilho aqui, né, fazendo o zigue-zague, a partir de certo momento a gente vê aí uma alteração do conteúdo, principalmente, né. Então, aqui a gente vê uma alça intestinal ainda sem conteúdo ou com início de conteúdo hemorrágico. Aqui a gente já vê um conteúdo, né, mais enegrecido, com um pouquinho de sangue digerido. Aqui já um conteúdo mais pastoso, com uma coloração que sugere mais um sangue mais vivo. Se a gente afastar esse sangue, se a gente pegar a parte posterior da faca e fazer assim nessa alça, né, removendo esse conteúdo, possivelmente a gente vai ver ali abaixo uma mucosa muito hiperemiada, né, com bastante hiperemia, avermelhada, com hemorragia da mucosa também, espessamento da alça intestinal. Então a gente vê, aí não estou notando nem tanto muito espessamento não, mas a gente vê a parede intestinal mais espessada, mais grossinha, né, do que o normal. Também consequência do processo inflamatório. Aí, para desmistificar aí que parvovirose só acontece com diarreia hemorrágica. Então, aqui, ó, alças intestinais, parte das alças intestinais, né, com a serose também hiperemiada, possivelmente hemorragia. Aqui também conseguimos, embora a diferença seja mais tênue, né, menor, a gente consegue ver que as alças acometidas, elas estão um pouquinho maior do que as alças não ou menos acometidas aqui, né? A gente consegue diferença. Se a gente medir aqui para cá, a gente vai ver essa diferença. Aqui já um acometimento maior, né, de jejum e ilho, alças do intestino delgado, também com hiperemia, hemorragia, e aqui embaixo, alças intestinais abertas, né, de animais confirmadamente com parvovirose. Aqui no C, ó, conteúdo amarelado. Né? Então, esse animal não tinha diarreia hemorrágica, mas ele morreu confirmadamente com parvovirose. Aqui do lado, a gente vê esse conteúdo aqui, ó, vê um espessamento da parede. Está vendo a parede aqui, ó, intestinal? Bem brilhante aqui, ó, uma parede espessada, bastante espessada. Aqui, bastante espessada. Sequência do processo inflamatório. Aqui a gente tem esse conteúdo aqui, né, com essas placas de fibrina, também consequência do processo inflamatório. Substância amarelada é consequência da inflamação. Ali tem de tudo. Tem célula morta, célula viva, tem vírus, tem fibrina, tem proteínas do sangue, tem muco, né? Deve dar uma cólica? Os animais têm dor. Os animais vão ter dor, sim. Uma dor moderada. Oi? Vamos supor, a gente vê um animal com parvovirose lá, né? A gente faz o diagnóstico e está com parvovirose. O prognóstico é sempre reservado ao sombrio? Ou você pode pensar que... Qual que é a porcentagem de sobrevida a uma parvovirose, assim? Né? Nossa, vai depender de tanta coisa. Vai depender da idade do animal, da imunidade do animal, do tempo que decorreu do início de sinais clínicos, do quadro clínico do animal naquele momento, do tempo que o tutor demorou para levar lá. Vai depender da cepa
que está infectando esses animais, esse animal, vai depender das condições financeiras do animal, do animal não, as condições financeiras do proprietário para realizar o tratamento, a internação, vai depender da estrutura que a gente tem, então são tantas coisas, né, que a gente tem que avaliar para estabelecer um prognóstico, mas fato de forma geral, tá? E aí quando a gente generaliza, a gente acaba correndo um risco muito grande de erros, de cometer alguns erros, mas de forma geral, o prognóstico para filhotes, né, é um prognóstico de reservado a desfavorável, né? Mas não ter filhotes também, que se a assistência é rápida, se a assistência é correta, enfim, ele vai ter o prognóstico favorável, vai depender muito. Se eu comparar filhotes com adultos, então o prognóstico, eu posso falar o seguinte, sem sombra de dúvidas, que o prognóstico de adultos comparado a filhotes é um prognóstico melhor. Prognósticos de animais que são levados, né, assistência veterinária no início dos sinais, no início da doença, ele é um prognóstico melhor do que aqueles que são levados em momentos posteriores, quando ele já está com a doença mais avançada, com um quadro de prostração mais avançado. Então, são muitas coisas que vão influenciar. Muito difícil a gente falar de forma geral. Cada caso a gente vai avaliar, né? E até por isso que a gente tem que fazer o exame clínico de todos os animais, né? Para chegar a esse prognóstico, para chegar ao diagnóstico, ao prognóstico e o tratamento mais adequado. Então, é muito difícil responder essa pergunta sua com alguma exatidão, tá? Uhum. O uso do ultrassom, ele pode ajudar a definir esse prognóstico? Pode, por exemplo, o uso do ultrassom, vou te dar um exemplo. O uso do ultrassom ele vai ser importante quando a gente pode suspeitar de outras coisas, não é só a parvovirose que pode causar sangramento, né, nas fezes. Por exemplo, corpos estranhos também podem causar, né? E aí, nesse sentido, a gente pode utilizar alguns diagnósticos por imagem. O ultrassom pode nos ajudar a identificar também um quadro de intussuscepção, por exemplo, né? O raio-x pode nos ajudar a identificar um quadro de ilho paralítico, que são consequências, né, não tão frequentes, mas possíveis da parvovirose. Ele pode, com certeza pode, mas assim, muitas vezes a gente não vai precisar do ultrassom. Vou dizer que é realmente não vai ser um dos exames complementares mais frequentes de nós utilizarmos, não, mas sem dúvida, em algumas situações, ele pode ser utilizado, sim. Ok, obrigado. De nada. Deixa eu ver aqui se eu perdi alguma... Porque tem essa aparência mais brilhante mesmo, depende do local, né? Mas muitas vezes naquela parede da mucosa por conta do edema, né? Por conta do edema, que dá essa aparência brilhante e também dá um espessamento ali na parede intestinal. Tem sinais parecidos com giardia? Não. Olha, pode ser que em algumas situações bem específicas, tá? Em alguns momentos. Mas a giardia costuma ser quadros de animais com giardíase, embora possa ter também envolvimento de sangue, né? A presença de sangue é bem diferente. A gente não vê na giardia essa diarreia profusa, líquida, com presença de bastante sangue. Não é uma coisa que a gente vai esperar ver na giardíase, não. Deixa eu... Bom, acho que tem mais imagem aqui. Beleza, mais imagens. Então, aqui alças intestinais bastante acometidas, né? Mesma coisa, vocês vejam que vai se repetindo, né? As coisas. Trouxe mais do mesmo aqui. Bastante perêmicas, possivelmente com hemorragia, espessadas. Aqui embaixo, ó, olha a hiperemia. Aqui essa imagem aqui, eu gosto bastante, porque ela mostra claramente, né, a hiperemia que está acontecendo aí nessa serosa, né? Olha os vasos engurgitados, dá para ver os vasos sanguíneos ali extremamente engurgitados, avermelhados, dando essa coloração aí à serosa intestinal, né? Pode ter hemorragia? Pode estar espessado? Possivelmente.
Aqui no B, olha só como é que esse aspecto que cerebroide, né, de espiga de milho por conta da deposição de fibrina, que é resultado do processo inflamatório, algo que quando a gente encontra, né, bastante sugestivo de parvovirose também. Vejam que aqui a gente não tem aquele conteúdo hemorrágico. Aqui embaixo a gente já tem um conteúdo hemorrágico, né, mucosa hiperêmica, congesta, com hemorragia, e o conteúdo intestinal aí já mais fluido, né, mais líquido, avermelhado, né, sanguinolento, mas bem característico aí. Guilherme, boa noite. Boa noite. Eu mandei uma pergunta em cima, não sei se você viu que eu tive que sair aqui da frente do computador. Eu não consigo imaginar uma dor de leve a moderada, sendo que é um sistema muito irrigado e com neurônios sensoriais, muitos neurônios sensoriais do sistema entérico. Uhum. Como que seria essa explicação dessa dor de leve a moderada? Pois é, não sei te falar exatamente, né? Agora, se a gente imaginar que com a destruição ali da mucosa e tecido, dos tecidos mais abaixo, né? Não só da mucosa, mas da lâmina própria, subcutâneo, removendo talvez aqueles receptores ali de dor, isso talvez explicaria um pouco essa dor de leve a moderada que alguns trabalhos relatam, tá? Mas exatamente a explicação, isso aí eu estou chutando, tá? Eu estou raciocinando agora com base na sua pergunta, o que poderia ser dessa forma, poderia ser uma explicação, mas eu estou realmente chutando. Mas realmente os trabalhos, alguns trabalhos que eu li relatam realmente que essa dor seria de leve a moderada, dependendo do quadro. Mas, assim, a dor moderada não é uma dor que, assim, a gente deve achar que é uma dor... Uma dor moderada é uma dor considerável, tá? É uma dor que o animal vai sentir dor, a palpação, ele vai reclamar, né? Ele vai ficar prostrado por conta dessa dor, vai parar de comer, vai aumentar a prostração. Não é uma dor, é realmente uma dor moderada, mas é uma dor considerável. Porque eu vi uma dor absurda vendo ainda mais essas fotos. Outra coisa que eu queria só te dar uma dúvida. Mas veja aqui. Pode. Aquele animal, vê aquele pitbullzinho na imagem. Ele tem prostração, né? A prostração é uma consequência da dor, né? Uhum. Mas assim, se fosse é claro que ele já está muito prostrado, né? Mas se fosse uma dor intensa, né? Como a gente imaginaria que ele estivesse sofrendo, ele estaria demonstrando talvez outros sinais se a prostração dele não estivesse atrapalhando, né? Choro, uma inquietação enorme, olhar frequentemente, né, decúbito, olhar frequentemente para o local, enfim, a gente tem aquela escala de dor, né? E a gente vê, se a gente for jogar naquela escala, aquele animal do vídeo, a gente não vai parar na escala que determine dor grave, não. Entendi. E só mais uma pergunta. Essas fibrinas que vão formando no intestino, isso se o animal conseguir, né, recuperar, vai atrapalhar a motilidade dele futuramente, né? Não. Deixa eu ver se eu entendi essa pergunta. É porque ali não acontece acúmulo dela, ela vai ser eliminada. A perda de função, que eu quis dizer. Não. Perda de função por conta da fibrina, que você disse? Isso. A perda de função intestinal, ela acontece pela destruição do epitélio, né? Intestinal. A gente tem uma destruição maciça e profunda do epitélio intestinal, né? Porque a fibrina, ela vai substituir o tecido que está ali por um tecido... Não, eu acho que você está confundindo fibrina com tecido conjuntivo fibroso. Seria o tecido cicatricial. É verdade, estou mesmo. É isso que eu pensei, verdade. Sim, então, vou reformular aí um pouco diferente. Olha, animais, mas foi importante você falar isso. Animais, filhotes que têm parvovirose, né, que têm um quadro moderado a grave de parvovirose, eles têm essa lesão extensa do intestino
E boa parte dessas vilosidades intestinais são substituídas por tecido fibroso. Então, que já é outra coisa, não é febrina, né? Tecido fibroso. Então, é muito frequente que animais que, na infância, né, quando filhotes, tiveram parvovirose, que eles tenham um desenvolvimento menor, inclusive com um crescimento menor, um desenvolvimento muscular menor como consequência disso. Então, assim, você se confundiu, mas você não está errada, não. Foi isso que eu pensei, eu só falei a palavra errada mesmo, isso. Obrigada. Nada. Deixa eu ver aqui. Então, melhor para fechar o diagnóstico, fazer o teste rápido para parva? Vamos falar já. Eu acho que eu tenho que acelerar aqui, eu acho. Esse conteúdo amarelado pode ter algo relacionado à bilirrubina também? Não. Professor, quais raças têm mais predisposição? As raças médias a grandes, Rottweiler, Pitbull, Pastor, os Retrievers, o Doberman, Pastor eu falei, né? E o Pinscher, né? Por que o Pinscher também é predisposto à parvovirose? Porque ele acha que ele é um Doberman, né? Aí, como ele acha que ele é grande, ele acaba ficando susceptível também, mais susceptível à parvovirose. Aqui, por exemplo, que pode acontecer em alguns animais, né? Que é a miocardite, animais jovens, nas primeiras semanas de vida, mas não vamos entrar tão em detalhe, porque é uma manifestação mais infrequente, mas pode acontecer levando filhotes à morte nas primeiras semanas de vida. Bom, vamos chegar finalmente ao diagnóstico? Não, claro que não é sério, né, gente? Mas é uma forma interessante da gente memorizar. É sério que ele tem predisposição, mas não porque ele acha, não por conta dessa questão psicológica. Ele achar que ele é um Doberman vai influenciar ele ser mais bravo, né? Só. Mais nada. Então, o diagnóstico presuntivo, né? O diagnóstico provisório, a gente vai presumir que se trata da parvovirose. Como é que a gente chega a esse diagnóstico? Pela anamnese histórico, então, a idade, a gente sabe que animais mais jovens são mais acometidos, o histórico vacinal, animais não vacinados ou com protocolo incorreto são mais susceptíveis. Em relação ao ambiente, animais que têm acesso à rua, animais de canil, animais em aglomerações, de ONG, animais que habitam locais onde tem histórico da parvovirose, né? Onde outros animais tiveram a doença. Então, tudo isso vai nos levar vai contribuir para a nossa suspeita. No exame físico, né, observando todos aqueles sinais clínicos e lesões possíveis também, vai auxiliar bastante. No hemograma, a gente comumente vê algumas alterações, principalmente a leucopenia e a anemia, né? Quando a gente tem um quadro um pouquinho mais avançado, né? Às vezes demora algum tempo aí para desenvolver para ocorrer essa anemia, a não ser que haja uma perda de sangue intensa, né? E a anemia vai ser prontamente, mais rapidamente detectada. Ok? Mas o diagnóstico confirmatório. E o diagnóstico confirmatório? Você lembra de eu falando isso em microbiologia? Eu falei? Devo ter falado mesmo. E o diagnóstico confirmatório? Para confirmar por A mais B, a gente precisa de um exame complementar, né? E qual que vai ser o objetivo desse exame complementar? O objetivo vai ser identificar, detectar o vírus, detectar os antígenos virais a partir de alguma amostra desse animal, principalmente as fezes, tá? Pode detectar do vômito? Pode. Às vezes a gente pode achar no sangue, é menos frequente, porque o sangue, o vírus tem que estar em viremia, nem sempre ele está, né? A maior chance, o melhor material para a gente coletar é fezes desse animal. Ou suave mas é fezes, né? Ou suave ali da região, porque vai estar sujinho ali, vai ter o vírus também. Vai ter fezes, vai ter o vírus. A fezes, é um material de escolha. E esses testes,
complementares, eles vão detectar, eles vão buscar o vírus nessas fezes desses animais. E aí a gente tem alguns testes possíveis, né? Temos vários possíveis para detectar o vírus nas fezes desses animais. A gente tem uma aglutinação, que há pouco tempo é muito realizado, tem ELISA, isolamento viral em linhagens celulares, imunofluorescência, imunohistoquímico, temos vários testes disponíveis, porém temos aqueles que são mais comumente ofertados pelos laboratórios, né, de diagnóstico animal e que realmente são os testes mais robustos, que é a hemaglutinação e principalmente a PCR. Então, a PCR ela visa detectar material genético do vírus e, às vezes, até quantificar a quantidade de material genético do vírus nas fezes desses animais. Então, se a gente vê um animal com histórico compatível, sinais de lesões compatíveis e detecta material genético dele ou o próprio vírus nas fezes desse animal, a gente fecha o diagnóstico como sendo parvovirose. Temos também os testes rápidos, né, que podem ser utilizados. Vou comentar já desses testes rápidos. No caso de animais mortos, posso coletar tecidos, né, da necrópsia desse animal, alças intestinais, principalmente, né, para que seja feito tanto o isolamento viral, a partir dessas amostras, quanto a histopatologia, né? O que é histopatologia? Vou pegar aquele tecido obtido na necrópsia, fazer cortes bem fininhos, colocar na lâmina, corar e avaliar lá no microscópio, né? E aí a gente vai ver algumas alterações compatíveis com a parvovirose. Sorologia, eu posso detectar anticorpos contra o parvovírus no sangue de animais doentes? O que vocês acham? Será que a sorologia é um método bom? Será que sorologia é um método bom? Vou disponibilizar, já. Vou dar uma pausa aqui, vou disponibilizar. Será que a sorologia... Eu imagino que nem tanto, porque ele está mais ligado nos tecidos que se desenvolvem rápido. Não. Por que a sorologia não é um método de escolha para o diagnóstico de parvovirose? O que a sorologia visa? Encontrar anticorpos contra o parvovírus, beleza. Por ele ser mais intercelular? Encontrar anticorpos contra o parvovírus na corrente sanguínea, no sangue, né, dos animais, confirma que ele está infectado naquele momento? O que vocês acham? Não, e muita gente Depende, já se falou ali também quantifica. com a da vacinação, né? Depende, né? Depende, exatamente. Esse animal ele pode ter se infectado em outro momento, né? Não necessariamente ele está infectado naquele momento. Então, assim, a sorologia única, a gente faz, viu o animal lá, fez sorologia, tem anticorpos contra parvovírus. Beleza, mas ele teve essa doença aí em outro momento, teve a infecção em outro momento, solucionou, está saudável, né, se curou, não quer dizer que ele está agora. Se eu faço uma sorologia pareada, ou seja, faço hoje, daqui a 14 dias faço de novo, por exemplo, aí eu tenho um aumento de título muito grande, duplica, triplica, quadriplica, aí eu posso ter uma indicação. Realmente, esse animal está infectado nesse momento. Mas deixou passar não adianta eu esperar 1, 2 semanas no animal que está com a doença clínica? Não, né? Até lá ele já está comendo grama pela raiz. Então, a sorologia não é um método viável nessas situações. Deu erro na lista? Sim. Ela Deu, tá falando que não tá parecendo que não aceitando pode mais. mais. Deixa eu ver aqui, velho. Tá, tenta de novo aí. Clica, dá um refresh aí. Esse aqui é o teste rápido. Agora foi. Foi? Teste rápido. Aí eu vou tecer poucos comentários aí sobre o teste rápido. O teste rápido ele pode ser realizado? Olha, ele pode ser realizado. Por que o teste... os testes rápidos, de forma geral,
será que eles são bons por conta da palavra teste ou eles são bons por conta da palavra rápidos? O que vocês acham? Eles são bons por ser rápido, que você faz uma triagem, não é? Sim. Então, eles são bons porque eles são rápidos, né? Eles não são bons, assim, eles não são os melhores testes. Então, eles têm, normalmente, níveis de sensibilidade e especificidade menor. E se a gente for ler as bulas, né, técnicas, informações técnicas dos testes rápidos, lá mesmo fala, olha, de alguma forma eles vão falar assim, olha, para ter certeza absoluta, é melhor fazer tal teste, é melhor fazer outro teste que é tal. Então, a gente pode utilizar, né? Mas, assim, a gente vai utilizar em situações que a gente precisa de rapidez, realmente. Então, se a gente tem um animal, né, em fase aguda, doença clínica aguda, aí sim a gente vai realizar, tá? Mas ele não é o teste ideal, não são os testes mais robustos, tá? Eu vejo muito crime acontecendo aí, por exemplo, vacinar animal contra leishmania baseado em teste rápido negativo, enfim. Então, vamos lembrar disso. Os testes rápidos, eles são extremamente interessantes, não porque eles são testes, mas porque eles são rápidos. Os melhores são aqueles outros que eu falei ali atrás. Então, o teste ouro, o melhor teste é a detecção via PCR ou uma aglutinação, né, do vírus ou do material genético viral a partir das fezes. Mas, às vezes, não temos essa condição, vai demorar o teste, é um momento agudo, eu preciso de celeridade, faço o teste rápido, sem problema algum. Beleza? Vou ter que acelerar aqui um pouquinho. O PCR é tão caro que isso, o teste rápido, quando chega para o tutor, o valor do teste rápido para o tutor, ele não fica muito atrás do valor da PCR, não. Discordo, não é tão caro assim, não, pela qualidade do teste. Eu acho que caro é o teste rápido, né? O valor final ali para o tutor ele vai variar pouco. Nunca vi abaixo de 300? Sei lá, viu, Fernando? Depois eu vou conferir aqui no meu catálogo aqui, mas eu acho que não chega a isso, não. É porque tá sendo repassado um valor muito grande aí, né, a mais. Depois eu vou, no final da aula, eu tento pegar aqui o catálogo e aí eu vou falar para você quanto... Nossa, tem uma clínica aqui em BH que eu já vi PCR para parvovirose, R$700. Não, aí é roubo. Aí é assalto. E o mais barato que eu já vi, qualquer PCR, foi 300. Nunca vi abaixo disso. Vou te falar aqui já quanto que é o valor para o veterinário, tá? Ô, professor, eu sei que o senhor está com pressa, mas aqui eu fiquei com dúvida, que é muito recorrente, eu já vi no estágio também. Eles fecham o diagnóstico com sintomas, o cachorro chega na clínica, faz esse teste rápido e fala, é parvovirose, ponto. Isso então é errado? Não é Fiquei muito errado, com não. dúvida. Não é errado, não. A gente tem que entender só, saber que, por exemplo, vou citar uma situação. A gente chega um animal com sinais clínicos compatíveis, histórico, e aí o teste dá negativo. Você vai confiar 100% nesse teste rápido, né, dando negativo? Não. Então, a gente não pode confiar cegamente nele, porque a gente sabe que existem lacunas, que eles têm sensibilidade e especificidade abaixo daquelas consideradas, né, mais ideais, abaixo dos testes ouro, né, dos testes mais robustos. Então, é simplesmente, a gente pode utilizar? Pode. A gente pode fechar diagnóstico com ele? Pode, com certeza. Mas a gente tem que ter esse discernimento, saber que não vamos confiar cegamente num teste, que ele é muito mais interessante por ser rápido do que por ser teste em si. Bom, tratamento. Vou ter que acelerar realmente. E aí vocês me desculpam, porque semana que vem eu quero guardar para falar de provavelmente sinomose, né? Então, o tratamento, ele é sintomático e de suporte, né? A gente não vamos visar com um tratamento eliminar o vírus, né? Como a gente faz quando a gente tem uma infecção bacteriana e a gente adiciona a antibiótico-terapia. Então, realmente, um tratamento de suporte. Quais são as bases desse tratamento?
reduzir as perdas hídricas, né, ou repor essas perdas, restabelecer o equilíbrio hídrico, eletrolítico de sais no sangue do animal e ácido básico através da fluidoterapia. Muitas vezes a fluidoterapia é o que salva a vida do animal, é o que mantém o animal vivo. Evitar, então podemos fazer de forma profilática, né, e também de forma para tratar mesmo infecções secundárias desses animais com antibióticos de amplo espectro, já que a gente sabe que a barreira intestinal desse animal está comprometida e que esse animal pode ter um quadro de imunossupressão das condições que predispõem às infecções secundárias bacterianas. Então, é muito comum a gente adicionar antibiótico terapia. Eliminar vômitos com antieméticos, também utilizar protetores de mucosa gástrica. Instituição da nutrição entérica precoce, o que quando na época que eu estudei, até algum tempo atrás, a gente entendia que como o animal perdeu toda aquela a integridade da mucosa intestinal, né, enfim, a gente teria que manter esse animal em, como é que fala quando a gente mantém ele em jejum alimentar por muito tempo. E aí ele ficava assim, às vezes dias, esse animal ficava vários dias em jejum alimentar. Isso era o que a gente entendia como correto há algum tempo atrás. Hoje a gente sabe que quanto mais precoce a gente instituir essa nutrição entérica, né, fazer o animal se alimentar, fornecer o alimento para ele, melhor. Então, à medida que a gente controlou pelo menos a êmese, o ideal é que a gente já forneça essa nutrição, porque essa nutrição entérica precoce ela está diretamente relacionada com uma restituição da integridade, né? Restituição da integridade, uma recuperação da integridade intestinal, a redução dos sinais clínicos, a recuperação desse animal de forma mais precoce também. Então, muito importante. Eu posso utilizar os probióticos para poder fazer essa nutrição entérica precoce? Pode utilizar. Não, a nutrição é uma coisa, né? Probiótico é outra coisa. Então, probiótico você está fornecendo ali micro-organismos, principalmente bactérias, benéficas para aquele animal. Em algum momento você pode instituir isso sim. Lembre que não em momentos iniciais. Por quê? Porque esse animal está sem aquela barreira intestinal, né? Você não vai fornecer mais bactérias para ele. O principal, precocemente, a gente vai instituir a nutrição. Probiótico pode vir em um momento posterior. Outras alternativas, beleza. Outras alternativas, nutrição parenteral, né, via endovenosa em algumas situações, utilização de soro hiperimune e anticorpos contra o parvovírus, muito situacional e controverso, imunomoduladores para aumentarem a resposta imune, né, contra o vírus, alguns antivirais, mais de forma experimental, não são utilizados na rotina, analgésicos, porque o animal sente dor, né, então é importante que a gente utilize alguns analgésicos pensando em uma dor moderada. Antiparasitários também é importante. Algumas situações, transfusão sanguínea, onde há uma perda muito grande, né, de sangue, onde há uma hipovolemia que justifica essa transfusão sanguínea. Estimulantes da granulopoiese. O que é a granulopoiese? É a formação de novas células de defesa, né, dos granulócitos, principalmente os neutrófilos. E a gente tem alguns medicamentos que estimulam essa formação de novos neutrófilos, porque a gente sabe que um animal cometido frequentemente tem neutropenia. Tá? A gente não vai aprofundar aqui, mas essas são as bases aí do tratamento da parvovirose. Para finalizarmos, controle e profilaxia, né? Eu vou colocar aqui algumas medidas. Lembrem-se que nem todas essas medidas a gente vai adotar em todas as situações. Então, a forma como a gente vai controlar e fazer a prevenção da parvovirose em um sítio, em um apartamento, em uma casa que tem alguns animais, é muito diferente de como a gente vai fazer em uma ONG, em um canil municipal, em um canil comercial, enfim. Que são algumas alternativas, a gente vai ter que raciocinar
para saber quando que a gente vai implementar cada uma delas. Identificação dos animais doentes, isolamento dos animais doentes, né, que vão estar eliminando milhões e milhões de partículas virais pelas fezes, para evitar que outros animais, se presentes, né, eles se infectem pelo vírus. Tratamento dos animais doentes, quanto mais rápido esse animal se recuperar, mais cedo ele vai parar de eliminar o vírus no ambiente, mais cedo, né? Menor a chance da transmissão para outros animais suscetíveis. Limpeza e desinfecção do ambiente, limpeza, desinfecção e esterilização de possíveis fômites, ou seja, possíveis objetos, equipamentos, utensílios que podem estar contaminados e levar essa contaminação para outros animais. Colostragem adequada. Hemolitan, recomendo pela perda de sanguínea nas fezes, ele não vai resolver não, tá? O importante é uma nutrição adequada. Se ele estiver recebendo uma nutrição adequada, esses adicionais, né, não vão fazer tanta diferença, mas pode adicionar sim. Hemolitan ou outros suplementos, né, voltados para que tenham elementos ali que contribuam para a hematopoiese, né? O vírus fica muito tempo no ambiente, 1 ano ou mais em condições adequadas. Colostragem adequada, o que é isso? Como é que a gente faz uma colostragem? Como é que a gente tem mais chances de fazer uma colostragem adequada? Mantendo um protocolo vacinal adequado, né? Da mãe desse animal, da mãe dos filhotes. Se é uma mãe com protocolo vacinal adequado, correto e em dia, com certeza, ou algo próximo disso, a gente tem uma chance grande do colostro dela ter uma quantidade importante de imunoglobulinas, células de defesa que serão transmitidas via colostro para esse animal, que vai proteger esse animal em boas semanas ali, né, em boas primeiras semanas de vida dele. Evitar aglomerações, claro, e acesso à rua. Aí você vai chegar lá, bom, no slide do Guilherme estava lá, evitar aglomerações. Aí você vai chegar lá no canil municipal, na ONG, tem que evitar aglomeração. Olha que gênio, hein? Olha que geninho. Olha que medida bem interessante. Evitar aglomeração no canil municipal e na ONG. É meio complicado, né? Então a gente tem que ter bom senso também quando a gente for implementar essas medidas. Evitar o acesso à rua, né, de forma desenfreada é sempre, em qualquer situação. Evitar o acesso de filhotes não vacinados ou com protocolos incompletos, incorretos, em locais ou ambientes, né, com outros animais, onde eles podem possivelmente se contaminar, né, se infectar pelo vírus. Então, o ideal é a gente manter o filhote não vacinado com protocolo incompleto, mais quietinho, isolado, né, se possível, de outros, principalmente de adultos, e também longe daqueles ambientes possivelmente contaminados com a rua. E a vacinação sistemática é uma ótima medida, realmente, que a gente sempre deve adotar. Pois é, e a economia do canil, exatamente. Como é que faz? Bom, aqui rapidamente, vou falar aqui, eu vou voltar a falar disso na aula que vem também, que é os protocolos de vacinal mais adequados. Então, deixa eu ver quanto tempo. Tem 2 minutos para falar de protocolo vacinal para cão, olha que maravilha. Preciso de uma aula, mas tudo bem. Então, as vacinas, né, contra o agente parvovírus, elas são vacinas atenuadas, vírus atenuado, e a gente tem aí 2 variações de protocolo. A gente tem um protocolo para filhote e um para adulto, que eu trouxe aqui para vocês. Então, o protocolo para filhote, a primeira dose a gente vai começar aí com 6 a 8 semanas, entre 6 a 8 semanas. Em algumas situações, a gente pode adiantar 4 semanas, quando a gente sabe que aquele animal está muito susceptível, uma raça susceptível, ou não recebeu colostro, ou seja, um animal que não tem imunidade passiva alguma, ou que a gente não tem esse conhecimento, a gente pode, às vezes, adiantar para 4 semanas. Mas, via de regra, 6 a 8 semanas
em 90% ou mais das situações, primeira dose às 6 e 8 semanas, seguida por 2 ou 3 doses, né, intervaladas de 2 a 4 semanas. O ideal é que seja intervalado de 3 semanas, tá? Porque senão, se a gente falar que é 4 semanas, aí o tutor ele leva uma semana depois, aí já dá 5 semanas, aí já ferra a gente. Então, fala 3, ele vai levar atrasado, né? Ou fala 2, né? Ele leva atrasado, chega na terceira ou na quarta semana e ainda está em tempo para vacinar. O grande ponto aqui não é o número de doses, tá? É o momento em que a gente faz as doses. A última dose, a terceira, seja a terceira ou a quarta dose, deve ser quando o animal atinge 16 semanas ou mais de idade. Beleza? Então, você pode dar 30 doses no animal, e se a última não for nessa data aí, com 16 semanas ou mais de idade, não vai adiantar de porra nenhuma, né? Então, a gente deve respeitar. Esse aqui é o ponto crítico. Tem muita gente aí, ó, que fica muito ligada ao número de doses. Quantas doses eu tenho que dar da vacina? O importante não é isso, não é necessariamente isso. O importante é isso aqui. Ó. O importante é o momento, é o timing, não é quantas doses. Beleza? Bom, aí a gente vai repetir, vai revacinar esse animal aos 6 meses, ou quando ele fizer 1 ano, 1 aninho, ou 12 meses após a última dose. Aí a gente pode escolher, qualquer um desses protocolos tá correto. Um animal mais susceptível, né, mais desafiado, a gente repete, faz a revacinação um pouquinho mais precoce. Se for um animal, né, geralmente a gente pode vacinar quando ele completar 1 ano. Eu gosto de pedir com 1 ano porque o próprio tutor ele já lembra, né? O animal fez 1 aninho de idade, ele sabe que está na hora de vacinar. Adultos, revacinação a cada 1 a 3 anos, recomendo hoje, né? Nas circunstâncias que nós temos aqui no nosso país, os nossos animais, as nossas vacinas, independente se é importada ou nacional, recomendo ainda a vacinação anual dos animais. Pode ser que no futuro eu passe a recomendar de 2 a 3 anos. Esse é um futuro, realmente. Daqui a um futuro eu espero que a gente vá ter que revacinar só de 2 em 2 a 3 a 3 anos. Hoje, por precaução, recomendo que a gente vacine anualmente. Beleza? Animais adultos que estão atrasados ou que nunca foram vacinados, aí a gente vai dar 2 doses. 2 doses intervaladas de 2 a 4 semanas e aí mesma coisa, repete anualmente. Beleza? Ô, professor, Oi. tem tutor que se recusa a fazer essas 2 doses, né, por vários motivos, né? A minha dúvida sempre foi, adianta, então, se ele não quer fazer essas 2 doses e vacinar, vai ter alguma proteção, nem que seja mínima? Olha, difícil dizer, né? Porque aqui, quando a gente generaliza, a gente faz um protocolo vacinal para uma população geral, a gente está eliminando as exceções. Então, assim, a minha opinião é que uma dose para um animal adulto, vacina atrasada, não vacinou, uma dose, ela vai gerar certa proteção. Principalmente se esse animal, em algum momento da sua vida, já recebeu dose de vacinação. Mas não vai, de forma alguma, garantir com altas porcentagens de chance que ele está protegido. Para a gente ter alguma garantia, né? Pensar aí que 90%, 95%, entre 90%, 95%, 99% de probabilidade daquele animal não contrair a doença, a gente vai atingir essas porcentagens, essa probabilidade maior com 2 doses. Ok? Entendi. E aí, então, na próxima vez que ele vai vacinar, não vai ser necessário fazer essas 2 doses, né? Ou ainda mesmo assim vai? Perdão, desculpa, fala de novo que eu te cortei. Aí, no caso, então, na próxima vez que ele for revacinar, se ele fazer direitinho, eu não preciso também fazer essas 2, né? Insistir na ideia, né? Não. Se a gente tiver no intervalo aí, ó, igual eu tô falando, hoje eu recomendo dessa forma. Se está em dia, ele vacinou 1 ano atrás, uma dose só. As 2 doses intervaladas ali, é só no caso desse animal estar com a vacinação atrasada, não foi vacinado, ou a gente não conhece o histórico.
Se ele tiver com a vacinação em dia, aí repete anualmente. Repete anualmente, tá? Se tiver atrasado por mais, aí vamos pensar aí por mais de mês. Se a gente não souber, o tutor se confundiu, não trouxe o cartão de vacina, por via das dúvidas, faz essas 2 doses. Beleza? Obrigado, desculpa tomar tempo, professor. Isso, à vontade. Pessoal, desculpa aí o horário também, sei que estou ultrapassando sempre, né? Mas é que eu sou doente. Mas, assim, de longe, uma das melhores disciplinas que eu já fiz na faculdade, nesses 3 anos de curso. E é Obrigado. um curso de extensão, é muito, muito bom. A gente sai com muito, muito conhecimento. Valeu, obrigado. Seu reconhecimento conta muito para mim, pode ter certeza, tá? Valeu mesmo. Muito obrigado. A gente que agradece, muito obrigado mesmo. Valeu, valeu. Até mais, professor. Valeu, meu caro. Professor, Pois não. eu não entendi direito. As 2 doses vão ser no mesmo dia, quando tiver 2 a 4 semanas